Quero só atualizar um pouco, a gente está acompanhando, ontem falamos bastante, né? Até porque a gente passou o dia transmitindo a sessão da Comissão de Ética, né, da Câmara, em razão do processo de cassação do Glauber Braga, deputado pelo PSOL, que está sofrendo uma perseguição por justamente denunciar casos de desvio de verba, né, de emendas. Então, a razão pela qual ele está passando por esse processo é essa, viu, gente? É porque ele está fazendo um enfrentamento a um grupo específico, que é o grupo que está ali junto do Arthur Lira, portanto, é um grupo que está alinhado à extrema-direita, alinhado ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, né? E os deputados que se aglutinam em torno, então, dessa extrema-direita, e é em razão disso que o Glauber Braga está passando por esse processo, tá? O fato dele ter sido ofendido e, em legítima defesa, e para defender a honra da mãe dele, ele expulsou aquele moleque, né? Enfim, claro que eu estou usando aqui o termo da maneira mais irônica possível, mas é um parasita que não faz nada e que é financiado por esse grupo MBL, que é um grupo que está a serviço do fascismo brasileiro. Aquilo foi só um fato, tá? Foi só um motivo para eles que eles encontraram para poder colocar esse processo de cassação, mas o fato é que há uma perseguição contra o deputado Glauber Braga pela atuação combativa, né, altiva que ele tem diante de uma figura como o Arthur Lira e tudo aquilo que a gente já amplamente conhece, acompanha através do noticiário, todo o processo que ele tem, por exemplo, de destinar emendas para o seu reduto eleitoral, e isso é uma escola, inclusive, né? Esses deputados, eles fazem isso, inclusive, para caráter eleitoreiro, para manter a sua base, então tem ali uma ação organizada mesmo para isso acontecer, e o Glauber Braga, ele está passando por essa situação em razão dele denunciar esse tipo de postura. E aí, deixa eu só colocar para vocês aqui, porque o que a gente está, inclusive, eu quero atualizar para vocês aqui. O Glauber Braga ontem, ele então anunciou que faria, né, uma greve de fome. A última informação que a gente tem é que essa greve de fome, ela se mantém como uma forma de protesto e de resistência diante da situação que ele está passando. Então, só vamos ouvir essa fala dele, que ele fez quando ele estava no final. Decisão de o que tá... E aí ele, então, toma essa decisão e informa, e esse é o momento. Está em jogo aqui nesse momento. Sei que não tem uma relação direta, exclusivamente com o mandato. O que se faz agora contra mim, contra o mandato, vai ter uma repercussão sobre o conjunto de outras forças políticas. Para quem imagina ou imaginou que eu utilizaria esse tempo para qualquer tipo de renúncia, não o farei. Não é isso que eu farei. Mas tomei sim a decisão. Tomei sim a decisão de utilizar a tática mais radical do ponto de vista político que um militante pode fazê-lo. Eu hoje tomo a decisão, e que o nosso advogado doutor Maimone utilize todo o prazo que nós temos para fazer o recurso à CCJ, para tocar os recursos que forem necessários. Mas eu já estou entendendo o que está acontecendo e os desdobramentos disso. Eu estou tomando a decisão de que eu vou permanecer aqui nessa sala, permanecer no Congresso Nacional até a finalização do processo. No dia de hoje, eu já iniciei, porque eu estou o dia inteiro em jejum, e eu, a partir de agora, não vou, até o fechamento desse processo, me alimentar. Eu vou permanecer aqui, aguardando com uma decisão irrevogável de que não vou ser derrotado
pelo orçamento secreto. Quem imaginou que utilizaria desse episódio para que eu pudesse ser um cadáver político ou um zumbi garantindo 8 anos de inelegibilidade do mandato, não sabia ou não sabe que a minha convicção, e por isso eu resisti a fazê-lo, porque eu me conheço, eu conheço as minhas convicções e sei que quando tomo a decisão, eu não volto atrás daquilo que tomei como decisão. A partir do dia de hoje, eu vou permanecer aqui, nesse plenário. E quem quiser chamar de greve de fome, chame de greve de fome ou chame como queira. Mas eu vou dar manutenção a uma ação de não rendição ao orçamento secreto, a Arthur Lira e companhia. Essa, por hoje, é a minha fala. Todos os argumentos já foram utilizados de maneira profunda dentro desse Conselho de Ética. Todo mundo que já está aqui já sabe que não foi a minha reação ao agressor do MBL que levou a essa posição. Todo mundo já sabe. Inclusive os algozes. Todas as pessoas já sabem disso. Mas a minha decisão, e por aí eu termino, de não ser derrotado pelo orçamento secreto e por Arthur Lira é irrevogável. E a partir desse momento, não existe qualquer possibilidade de que eu reveja essa posição até a finalização desse processo. Bom, gente, aí nesse momento, inclusive, que ainda tem algumas dúvidas, eu estava acompanhando ao longo do dia, tá? Nesse momento, ontem na sessão, a deputada Luísa Erundina, ela manifesta dizendo, bom, se ele vai ficar, ficaremos todos aqui na sala. E aí, a partir disso, houve toda uma confusão, porque, como eu disse, né, foi uma votação bastante atabalhoada, né, a toque de caixa mesmo, eles tentaram acelerar. Houve o que ficou muito explícito, uma ação coordenada, inclusive com o presidente da Câmara, Hugo Mota, porque faz parte do rito do Congresso, aliás, da Câmara especificamente, que quando tem sessão, no dia, todas as outras atividades, elas precisam ser encerradas ou, ao menos, suspensas, adiadas que seja, para poder começar a sessão. A sessão começava às 16 horas e ainda estava rolando essa plenária na comissão de ética, né? Essa sessão na comissão de ética. E aí foi pedido, inclusive, para que se suspendesse, para que adiasse, né? Para que voltasse, então, para uma nova sessão para ser discutido, porque até aquele momento, fim de tarde já, o relator que votou favorável, o deputado Paulo Magalhães, não respondeu os questionamentos dos parlamentares, não justificou, não explicou o parâmetro que ele utilizou, os critérios que ele utilizou para poder votar de maneira favorável e atropelaram, tá? Atropelaram porque precisava começar a sessão, porque tinha sessão. A sessão não tinha iniciado ainda, a sessão, falo, a sessão dos deputados mesmo, da Câmara, né? Onde tem as pautas para serem colocadas e discussões, etc. Então, uma ação coordenada ali que aconteceu. E então, só para vocês entenderem. E aí, a Luísa Erundina, então, diz isso, mas ela não está fazendo greve de fome, nem ela, nem nenhum outro parlamentar, ou outra parlamentar. Apenas o Glauber Braga. Inclusive, ele passou a noite na sala mesmo onde ocorreu a sessão de ontem. Olha só, vou até colocar aqui para vocês acompanharem. Isso aqui é ontem à noite, tá? Ó, o deputado Glauber Braga ali, tá vendo? No final da sala. Ele passou a noite, ele dormiu ali. Aí aqui, enfim, é o mesmo ângulo, só para vocês saberem, tá? Então, gente, não tem essa de Luísa Erundina também fazendo greve de fome, tá? É apenas o deputado Glauber Braga mesmo. E aí,
O que a gente tem, né, também, que é uma informação que chegou ao longo do dia de hoje e que está na chamada da nossa live. No final da sessão, o deputado Nicolas Ferreira, né, esse garoto, esse moleque de recado do Bolsonaro e do bolsonarismo, ele foi tumultuar, né, foi lá fazer a bravata dele, replicar todo aquele discurso mentiroso, fazer revisionismo histórico com um monte de mentira, enfim, mas é só para poder manter a base dele ali sempre munida mesmo com tudo aquilo que ele e a extrema-direita fazem, né, da maneira virulenta e ofensiva de sempre. Mas aí, o que aconteceu? Quando o Nicolas Ferreira estava presente na sessão, ele foi justamente flagrado por essa jornalista, né, a Lara Alves, do jornal O Tempo, que registrou esse momento em que ele está fazendo uma ligação com o Bolsonaro, ex-presidente, inelegível, réu por tentativa de golpe, responsável por centenas de milhares de mortes durante o Covid, pelo desgoverno, que todo mundo sabe, conhece, enfim, né? O inelegível e réu Bolsonaro, representante do fascismo brasileiro, né? Dessa extrema-direita, ele então fez essa ligação para que. Aí, claro, a gente está aqui dentro do campo da especulação, né? Mas é que é para fomentar mesmo, por isso que a chamada dessa live é menino de recado, porque o Nicolas Ferreira, ele justamente, em razão né, das manifestações que ele tem, por ele ter essa base da extrema-direita ali sempre atenta, ele fez essa ligação e ela foi registrada por essa jornalista. E aí, o que é importante para a gente ter como contexto mesmo, né? Como o pano de fundo dessa história toda. Essa lógica das emendas parlamentares, esse grande orçamento, né? Esse orçamento secreto, esse grande orçamento que foi aprovado durante o governo Bolsonaro, mas ele que foi aprovado mesmo novamente nesse novo mandato, nessa nova configuração da Câmara dos Deputados, e o que a gente pode dizer aqui, uma farra, e é uma manobra, inclusive, de caráter eleitoreiro. Né? Então, veja, o Nicolas Ferreira, isso aqui é uma reportagem do Intercept de julho do ano passado, tá? Feita por esse jornalista aqui, o Paulo Motorim, acho que é assim que fala. E aí, por que eu estou retomando aqui essa reportagem do ano passado? E vamos só trazer algumas informações em relação a essa reportagem, tá? O deputado Nicolas Ferreira, ele destinou emendas parlamentares para a cidade de Nova Serrana, onde o tio dele, o Enéas Fernandes, que é do mesmo partido dele, do PL, fez campanha, tentou ser prefeito dessa cidade do interior de Minas Gerais, uma cidade que tem um pouco mais de 100 mil habitantes, e ele não foi eleito, inclusive, tá? Foi enviado para a cidade 1,5 milhão e mesmo assim ele acabou não conseguindo ser eleito. Mas o que a gente tem? Aí tem toda uma justificativa que foi para fazer obras de pavimentação e outros serviços de saúde também. Foi um anúncio que foi feito pelo Nicolas naquele momento lembrem que 2024 foi eleições, né? Foram as eleições municipais, então as emendas parlamentares, é aí que eu quero chegar na questão, né, que é importante para a gente sempre colocar aqui para reflexão. As emendas parlamentares, elas viram um grande presente, digamos, para que deputados possam destinar recursos para suas bases e fazer justamente essas conexões, digamos, né? Esses acordos com esses prefeitos, com esses candidatos a prefeitos. O Nicolas Ferreira, veja só, segundo essa reportagem de julho do ano passado, aí informação, inclusive, da plataforma do Siga Brasil, né, que é uma plataforma de transferência, ele destinou 8,97 milhões em emendas. A maior delas foi para o governo do estado de Minas Gerais, 4,5 milhões, e outras para diversos municípios. E a cidade que mais recebeu
verba, claro, foi Nova Serrana, a cidade do tio dele, né? E que ele era então candidato à prefeitura, que foi esse 1,5 milhão destinado. Então vejam, as emendas elas acabaram se tornando uma forma de utilização eleitoreira para que esses acordos entre deputados e as suas bases eleitorais, acordos entre alguns candidatos a prefeitos ou alguns prefeitos, se mantenham ali com verba federal sendo destinada para esses lugares todos. Lembrem que aí a gente pode ir para inúmeros fatos que a gente vem acompanhando a partir dessa questão das emendas parlamentares, como, por exemplo, destinação para shows, né? Shows majoritariamente de sertanejo. Eu estou falando isso porque a gente já vai conversar com o Bruno Malheiro, que é o convidado que vai estar aqui, e ele tem um livro que chama-se Geografia do Bolsonarismo. E ele fala justamente como o agro e as igrejas evangélicas têm reorganizado o espaço e o modo de vida de lugares que são diretamente atingidos pelo agro, né? E isso está muito conectado, está muito dialogado com essa questão das emendas aqui. E o que acontece? Eu acho que o ponto principal que é importante para a gente pensar em relação a toda essa questão, a questão da gente ter mandatos combativos e que fazem denúncias, como esta do Glauber Braga, que está sofrendo essa perseguição através do processo de cassação. Essa dinâmica, essa lógica, coloca para a gente pensar o caráter, a natureza democrática das eleições. E em que sentido eu quero dizer isso, gente? Porque quem tem mais recurso, quem tem mais dinheiro, acaba ganhando de alguma forma mais destaque. Certo? Então, que caráter de fato democrático a gente vai pensar no processo eleitoral quando a gente tem esse, digamos, jogo de cartas marcadas? Então, as emendas, elas acabam servindo justamente para isso, para manter determinados lugares. O Arthur Lira tem a mesma lógica, já foi também noticiado, amplamente divulgado, a destinação dos recursos que ele envia diretamente para os redutos eleitorais do Alagoas, que é o estado dele, né? E todos os acordos e conchavos que ele faz com a sua base. O Arthur Lira, ele é um representante da extrema-direita brasileira. Por mais que ele saia em foto com o presidente Lula, por mais que ele se coloque ali de alguma forma num centro, digamos assim, a gente já sabe que essa ideia de centro, centrão, ela não existe quando a gente vai esmiuçar, inclusive deixar isso muito explícito, porque o Arthur Lira, ele declarou apoio ao Bolsonaro, ele muitas vezes ele se colocou ao lado do Bolsonaro. Então, essa ideia de que esse centro e que há essa neutralidade, ela é mentirosa. Ela é mentirosa. E as emendas parlamentares, elas vêm como esse recurso e é uma forma de manter essas bases totalmente conectadas com esses parlamentares. E aí, né, considerando, por exemplo, um contexto eleitoral, como foi ano passado, como eu trouxe aqui, retomei aqui o Nicolas Ferreira com essa destinação milionária para algumas cidades do reduto eleitoral dele, de Minas Gerais, mas em especial para a cidade do tio dele. Então veja como fica, é uma organização até oligárquica mesmo, né? É uma organização de manutenção de poder. Ficam sempre os mesmos, é sempre o mesmo grupo, são sempre as mesmas pessoas. Se não são as mesmas pessoas, são os filhos dessas mesmas pessoas, ou os netos. Então, é uma manutenção de um poder e de uma lógica, de uma dinâmica, que a partir de um poder econômico, de um dinheiro do Estado brasileiro, portanto, do povo brasileiro, para a manutenção desses lugares. Então, o Nicolas Ferreira, ele, como garoto de recado do bolsonarismo brasileiro, o Nicolas Ferreira, como esse político da extrema-direita, que vocaliza todo o discurso de ódio que a gente já conhece amplamente e todas as mentiras que ele promove, se dá justamente para a manutenção de um poder que, ao fundo, tem o quê? Um poder econômico.
Então, é só para a gente entender, e assim, eu estava vendo agora que, para além do Glauber Braga, que está sofrendo esse processo de cassação, ontem a gente também viu, eu coloquei aqui mais um processo do deputado Renato Freitas, que está em âmbito estadual, porque ele está lá na Câmara, na Assembleia Legislativa do Paraná, porque ele também faz um mandato combativo e ele também exerce uma função que é do parlamentar, que é justamente fiscalizar e denunciar situações de irregularidade, de corrupção, de desvio de verba. Essa é uma função do parlamentar. Ele tá caracterizado, ele tem isso também no seu rol de atividades. É uma premissa da atividade do vereador, do deputado. E ele também faz isso, e, portanto, ele também é perseguido. Hoje mesmo ele fez uma denúncia, o deputado Renato Freitas. Então, por qual razão esses parlamentares eles são perseguidos? Eles sofrem esses processos de cassação? Justamente porque eles fazem o trabalho deles, que é o trabalho de fiscalizar e denunciar. Pergunta se toda a denúncia que o Glauber Braga fez ao longo desse tempo todo contra o Arthur Lira foi colocado qualquer tipo de discussão e até mesmo votação no Conselho de Ética. Alguma sessão para discutir as denúncias que o Glauber Braga trouxe em relação às atividades do Arthur Lira? Não, não. Então, é claramente um processo de perseguição, né? Um processo que a gente está acompanhando e que a gente sabe que tem de fundo, e acho que vale a gente pensar a partir dessa lógica. As emendas parlamentares, e o Nicolas Ferreira ele faz parte desse processo todo, elas são nada mais que mais uma lógica desse Estado liberal burguês que a gente está inserido. Né? Então, e tem uma outra questão, acho que importante também para a gente pensar, porque a gente está dando foco aqui, trazendo, dada a gravidade mesmo, a importância em relação dessas denúncias todas que o Glauber Braga faz e que a gente está trazendo aqui a perseguição que ele está sofrendo. Mas lembrem que a gente está falando de golpistas, além de criminosos, né, assim, de pessoas que atentam contra o Estado democrático de direito, que tentaram dar o golpe, que não aceitaram o resultado das eleições de 2022. E isso é uma forma, e é evidente que o Bolsonaro vai estar ali presente, ainda que seja através de ligação, porque, enfim, inelegível e réu, né? Ele está com a vida política ali, pelo menos institucionalmente falando, completamente excluída nesse momento. Então, é claro que ele vai estar ali, porque essa gente representa essa extrema-direita, que é golpista, que é criminosa, que se vale justamente para enriquecer através do dinheiro do Estado. E aí faz bravata, e aí inventa mentira, faz esse tipo de discurso. Né? O Nicolas Ferreira ontem atacou os comunistas, falou sobre a União Soviética, falou sobre Che Guevara. Bom, e ele disse, inclusive, porque hoje nas redes dele, o Nicolas Ferreira falou: é assim que a gente fala com comunista, é assim que comunista deve ser tratado, é assim que. Entendeu? Então, assim, a gente tá, e eu realmente sinto por parte de uma certa parcela da nossa esquerda ou do campo progressista, como se a gente estivesse em clima de festa, como se estivesse tudo bem. Não tá tudo bem. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra, e isso não é dramatizar ou fantasiar, é verdade. Esse é o fato. A gente precisa permanecer sempre alerta porque a gente está em guerra. Essa é a realidade. Em determinados espaços e contra determinados grupos sociais, inclusive, isso é literal. Literal, porque as pessoas estão morrendo de fato, estão sendo assassinadas por um Estado que é fascista, que persegue e mata através do seu braço armado, o braço armado do Estado que a gente tem hoje, para além das forças de segurança, para além das forças armadas, as polícias militares que são, né, geridas pelos seus estados. Então, eu acho que é só para a gente entender, assim, eu realmente não consigo
entender o clima festivo, sabe? Eu acho que é importante, claro, que a gente precisa comemorar algumas vitórias, pensar de maneira otimista, né? Esse programa, por exemplo, o Cultura Brasileira, ele tem como também na sua proposta a gente saber que ainda que nós estejamos nesse contexto de guerra, a gente está vivendo. E a cultura serve justamente para a gente poder viver nesse contexto, nessa vida que está sob o signo da violência. E a gente faz isso o quê? Se entretendo, fazendo carnaval, cantando, dançando, escrevendo, recitando poesia. Isso é importante. É fundamental, eu diria. Então, o Cultura Brasileira, ele tem como proposta, por isso que a gente traz artista aqui, por isso que a gente pensa cultura, porque cultura, ela está no nosso cotidiano o tempo todo, mas é atento o tempo todo, porque o clima não é de festa. Não tá tudo bem, não é legal. Aliás, o Ayrton Krenak, no documentário que o Brasil, quem não assistiu, assista, são 4 episódios. O primeiro episódio fala da questão indígena. E eu vou comentar sobre isso, viu? Eles vivem em guerra, a gente não. Eu acho que passa um pouco por aí, eu concordo em partes um pouco dessa frase. E no Guerras do Brasil, o Ayrton Krenak, então, trata toda, né? O primeiro episódio fala sobre a questão indígena, né? O contexto histórico, como que chegaram e etc. Os invasores, né? E, inclusive, uma informação importante que está no documentário: os colonizadores, os invasores desse país que a gente chama de Brasil hoje, né? Eles foram cuidados pelos indígenas. Eles foram recebidos pelos indígenas e cuidados, porque eles chegaram, segundo Ayrton Krenak, fedendo e passando fome. Eles não sabiam que comida eles poderiam comer aqui para não morrer de fome. E eles fediam. Fediam. Aliás, na Confederação Azteca, lá no México, os aztecas, inclusive, eles incensavam os colonizadores quando chegaram. E aí tem isso, inclusive, né? Ele fala isso. E doentes, exatamente, Jorge. E lá, na Confederação Aztecas, eles se incensavam, os colonizadores lá, quando eles chegaram, e eles achavam que eles estavam sendo tratados como divindades, etc. E tem toda uma discussão sobre isso. Mas é porque eles estavam fedendo. Os invasores dessas nossas terras aqui, que a gente chama de América hoje, porque eu estou falando lá do México, né, da Confederação Azteca, mas tratando aqui de Brasil também, eles chegaram fedendo nessas terras nossas. Fedendo. Além de doentes, além de passando fome também. Bom, e aí, estou falando tudo isso só para chegar numa frase, aliás, em algumas frases, mas uma fala do Krenak, em que ele diz o seguinte, para a pessoa que está entrevistando ele: eu não sei por que você está me olhando com essa cara simpática. O meu mundo e o seu mundo, Ayrton Krenak, indígena, ele diz o quê? Está em guerra. É guerra em todos os lugares o tempo todo. A gente precisa ter isso sempre em mente. Enquanto a gente não passar por um processo de fato de ruptura dessa lógica colonial, imperial e a república que a gente tem, a democracia burguesa e etc., que nós temos aqui, né? Isso que a gente chama de democracia, com tudo isso que a gente está colocado e que a gente fala aqui, critica e coloca, tem a mesma dinâmica. Nós ainda estamos discutindo algo que o próprio presidente Lula disse, que nós somos o celeiro do mundo. A gente ainda fica exportando commodity, a gente ainda fica alimentando o mundo, enquanto o nosso povo aqui está passando fome, muitas vezes, ou pagando muitíssimo caro para ter comida, para poder se alimentar. É a mesma lógica. Evidentemente, guardadas os contextos históricos, etc. Mas vejam, é essa dinâmica. E eu vou discutir isso agora com o Bruno Malheiro, porque ele está no contexto da Amazônia e ele trata dessas questões todas, que é a questão, né, dos povos indígenas. Mas o fato é esse.
Nós ainda não rompemos com uma lógica desde quando esses invasores chegaram nisso que a gente chama de Brasil agora, né? É lamentável, assim, é lamentável. E aí, o Bruno já está aqui, inclusive, eu vou chamá-lo, mas eu só quero ler alguns comentários que chegaram. Eu realmente, é que quem está falando, essa pessoa aqui, não entende muito esse nick dessa pessoa, mas está falando, eles vivem em guerra, a gente não. Eu não sei se a gente está tratando da esquerda ou do campo progressista ou o que quer que seja, mas se ele está se referindo, ele ou ela, né? Eles vivem em guerra, e se ele está tratando da extrema-direita, é verdade, tem razão. E eles, inclusive, deixam isso muito claro e explícito. Eles declaram a gente, nós somos os inimigos, nós, né, como eu disse, esquerda, campo progressista, etc. Nós somos os inimigos, e eles declaram isso. Eles queriam, inclusive, matar o presidente que foi eleito em 2022, dar um golpe de Estado. O tempo todo eles atacam qualquer tipo de proposta, de avanço de fato em relação aos direitos de todas as existências. Eles são racistas, eles são transfóbicos, LGBTfóbicos, eles são misóginos. Não é à toa que nesse estado neofascista que a gente está, internacional, mas tratando de Brasil aqui, para falar um pouco dos nossos dados estatísticos, todos os índices de violência aumentaram. Não é à toa. Nós estamos sob uma lógica fascista. Então, é claro, eles declararam guerra contra a gente. E não é nem contra a democracia, tá? Contra a democracia. Eu de fato, acho que a gente precisa relativizar muito essa ideia de democracia, que a gente fica, né? As pessoas ficam nessa, vamos defender a democracia e etc. Vamos defender o que está institucionalizado, a Constituição de 88, né, os poderes que estão aqui organizados, mas com todos esses problemas, como eu comecei falando aqui, de emenda parlamentar, de deputado corrupto, de uma extrema-direita que jorra dinheiro para os seus redutos eleitorais e para se manterem no poder. Então é isso que está colocado. Agora, eles estão em guerra, e a gente tem um campo progressista que tem medo, que está recuado, que não quer fazer luta política, não quer fazer, não quer falar, não quer vocalizar, não quer defender. Ter uma esquerda, na minha avaliação, ter uma esquerda que não se coloque como anticapitalista, que não entenda que a gente precisa avançar para questões básicas, como reforma agrária, por exemplo, como o fim da escala 6x1, que é uma pauta que está aí, que está passando, e o pessoal está discutindo, está falando. Todo mundo quer ser o pai da criança bonita. Todo mundo quer lá falar, não, porque fui eu que fiz, porque eu fiz antes, porque eu fiz agora. Vamos ver como vai ser 1º de maio, porque 1º de maio tem aí marcado uma manifestação pelo fim da escala 6x1. Então, não tem clima festivo. Não tem clima festivo. A gente está sobrevivendo com as nossas alegrias, as pequenas alegrias diárias da vida adulta, como diz lá a música do Emicida, né? Mas não tá legal, gente. A vida não tá. Desculpa. Olha, sinto muito. Você estraga prazer. Eu consigo ser duplamente estraga prazer, porque eu sou jornalista e historiadora. Né? Porque falam que historiador é estraga prazer, jornalista também, então vocês estão ferrados comigo aqui, gente, porque é isso, tá?